Olá, hoje a nossa exploração vai fundo numa frase, olha, super conhecida, né? Aquela atribuída a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o material que a gente analisou propõe uma virada interessante. Exatamente. A fonte levanta uma hipótese, assim, será que o foco é mesmo a figura histórica de Jesus dizendo ser o caminho? Ou será que a chave está na ideia de que o eu sou, sabe? Aquela consciência divina dentro da gente, que isso é o caminho. Pois é quase um código, né? E para entender esse código, o material que a gente viu se baseia em algumas ideias fortes. Primeiro, Jesus como um canal, tipo uma ponte para a luz primordial. Luz primordial, a fonte original, pura, seria isso. Isso! E aí tem uma distinção bem clara que eles fazem entre essa fonte e a figura de Javé. E por fim, a jornada de cada um de transformar o ego na alma. É uma leitura bem específica, veio direto da fonte para a gente pensar junto. Ok, então vamos. Vamos desempacotar isso. A pergunta central seria, Jesus disse, eu, essa pessoa aqui, sou o caminho? Ou a força está mais na essência do eu sou, como a chave mesmo? O texto usa uma metáfora legal, a da lâmpada sagrada para Jesus. Ele não seria a eletricidade, a tal luz primordial, entende? Entendi. Mas ele seria o condutor perfeito. A lâmpada que deixa essa luz brilhar aqui no nosso mundo. Sem a lâmpada, a energia está lá, mas a gente não vê, não ilumina o quarto, né? Ele torna visível essa conexão com a fonte. Peguei a metáfora da lâmpada. E é aqui que o material traz um ponto que, olha, achei bem desafiador. A figura de Javé. Como ele entra nessa história, segundo o texto? Aí é que a coisa fica diferente mesmo. O texto descreve Javé como o arquiteto do mundo material distorcido. Nossa. Nessa visão, Javé seria uma entidade imperfeita, não a fonte suprema de luz pura, e que, segundo o material, é adorado por engano como o Deus Supremo em algumas religiões. E o ponto crucial, Jesus não seria um enviado dele. Uau. Isso é bem radical, né? Muda toda a base de muitas tradições. Totalmente. Desafia mesmo. E aí, como fica a missão de Jesus nessa leitura? Qual seria o propósito dele, então? Bom, segundo essa fonte, a missão não era criar servos, sabe? Ou impor dogmas, mas sim acender em nós a centelha da fonte. Acender a centelha. Inspirar cada pessoa a buscar a própria luz. A liberdade interior, a compreensão, olhar para dentro, entende? Não para uma autoridade externa ou um Deus que castiga. Entendi. E essa ideia, diz o texto, era tão central que alguns ensinamentos mais profundos focados nessa libertação de dentro para fora teriam sido passados para almas mais preparadas, tipo Maria Madalena, Tomé. E a crucificação? Como ela se encaixa nessa visão? Olha, nessa perspectiva não é vista como um sacrifício para acalmar Javé, digamos assim. Seria mais uma demonstração. Poderosa, né? Uma demonstração de quê? Da capacidade do espírito que despertou, que está conectado com o eu sou lá dentro, de transcender os limites do mundo material. A dor, o sofrimento, o próprio ego. Essa ideia de olhar para dentro, transcender o ego, isso conecta direto com outra parte do material, né? A relação entre ego e alma. Sim, exatamente. O ego é descrito ali como a nossa identidade inicial, aquela formada na separação. O eu, o meu, para mim. Necessário para a gente viver aqui, né? Claro, necessário para existir no mundo. Mas pode virar uma prisão, né? Que impede a gente de ver além. Já a alma, a fonte, apresenta como a escultura que a gente vai lapidando. A consciência que se refina. É o verdadeiro objetivo do trabalho espiritual que eles propõem. Gosto dessa imagem da escultura. É uma escolha constante, então. Ou a gente reforça essa identidade inicial, o ego, ou a gente lapida algo mais profundo. Exato. E essa escolha, segundo o material, tem consequências que vão além desta vida. Um ego muito, muito agarrado a si mesmo, ele meio que aprisionaria o espírito na ilusão depois da morte física. Por outro lado, a alma desenvolvida, lapidada, seria como uma gota d'água que volta para o oceano, sabe? Cumpre seu ciclo individual e se reúne à fonte original. Liberta o espírito. Então, a vida seria essa escolha fundamental.
cultivar o ego ou a alma? Então, para resumir essa perspectiva que a gente explorou hoje, vinda toda do material que recebemos, temos uma visão de Jesus não como um intermediário único para um Deus externo, que o texto identifica como Javé, Isso. mas como um despertador, alguém que aponta para nossa própria luz interior, o eu sou. E o caminho essencial seria essa jornada para dentro, transformar, lapidar o ego bruto, até revelar a alma desperta. E é super importante reforçar essa interpretação específica que está na fonte que a gente analisou, né? É uma visão da espiritualidade bem focada na autodescoberta, na responsabilidade de cada um e em reconhecer essa centelha divina que está dentro da gente como guia principal. Faz pensar. O que fica dessa exploração toda, então? Qual a faísca que acende para quem ouve? Olha, acho que levanta uma questão bem importante. Se, como esse material sugere, a jornada espiritual de verdade é essa transformação interna, né, do ego para a alma, cultivando a conexão com a nossa própria fonte, fica a pergunta: o que cada um entende como os passos práticos, concretos, para realmente olhar para dentro? Como fazer essa lapidação no dia a dia? Eu sou, é o caminho, a verdade, a vida, luz do mundo, chama eterna acesa. Cada passo, escolha, é uma ação, eu sou a intenção, última geração. Com olhos de amor o eu se desvela, véu que se abre o divino revela. Eu sou artesão do destino, com cores do afeto traço o caminho. Eu sou o sal, essência que tempera a vida, perdendo seu sabor, como voltar a florescer. Ao sabor do vento, sem direção, sem saber como resgatar, como renascer. Eu sou a luz, transcendo em brilho numa escuridão. Meu vigor não evito, cidade na montanha, visão avistada, nossa luz farol que ia consagrar. Em amor, semente de compaixão, redenção floresce em cada coração. Eu sou o farol, em mares a vagar, desperta, alma, é hora de encontrar. Passos firmes rumo ao infinito, descobrindo mistérios no espírito. Em cada desafio, oportunidade de evoluir. Com luz interior, nos guiamos ao caminhar. Eu sou, é o caminho, a verdade, a vida, luz do mundo, chama eterna acesa. Cada passo, escolha é uma ação. Eu sou a intenção, última geração. Com olhos de amor, o eu se desvela, véu que se abre, o divino revela. Eu sou artesão do destino, com cores do afeto traço o caminho. Eu sou o sal, essência que tempera a vida, perdendo seu sabor, como voltar a florescer. Ao sabor do vento, sem direção, sem saber como resgatar, como renascer. Eu sou, é o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo, chama eterna acesa. Cada passo,
escolha é uma ação. Eu sou a intenção, última geração.